Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Sawamura, sou radiologista torácico e vamos dar início à apresentação dos temas livres de radiologia torácica. Estão aqui do meu lado a doutora Luciana Volpon Soares Souza, o doutor Pablo Rides Pinheiro Santana e o doutor Pedro Paulo Teixeira Silva e Torres, que irão acompanhar esta apresentação. O nosso primeiro tema será Estimating Predicted Total Lung Capacity from Chest Computed Tomography, Improved Accuracy in Assessing Lung Disease Severity. Vai ser apresentado pelo Dr. Alisson Roncalli Silva Carvalho, pesquisador do IDOR. Também é professor de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do IDOMED e bolsista de Produtividade e Pesquisa nível 2 do CNPq. Alisson, depois desse currículo, vamos ver a apresentação. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela apresentação, doutor Márcio. É um prazer retornar à Jornada Paulista para apresentar o nosso trabalho, que, como bem dito, versa sobre a estimativa da capacidade pulmonar total a partir de imagens de tomografia computadorizada e o seu impacto na quantificação da extensão da doença. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação e, essencialmente, a problemática do nosso trabalho versa sobre a dificuldade de obtenção dessa variável, que é a capacidade pulmonar total, normalmente adquirida como padrão ouro dentro de uma pletismografia de corpo inteiro. É possível a gente fazer a predição da capacidade pulmonar total utilizando fórmulas que normalmente utilizam a altura e o sexo como variáveis de predição, e a própria tomografia pode fornecer uma medida bem próxima da capacidade pulmonar total. Basicamente, para isso, a gente precisa segmentar o parênquima pulmonar, calcular o volume pulmonar e, a partir disso, espera-se que o volume inspirado seja muito próximo da capacidade pulmonar total. O grande problema é que a gente sabe que há um bias sistemático, há um erro sistemático da tomografia, que, em parte, se deve ao fato do exame ser adquirido em posição supina, um paciente deitado, e a inspiração é quase sempre livre, né? De tal forma que o que acaba acontecendo é que, independente da doença, a presença de doença, a gente vai ter um bias que orbita ali em torno de 700 ml, e quando a gente faz o exame de imagem gateado, portanto, solicitando inspiração máxima junto com o inspirômetro, a gente consegue reduzir esse bias para cerca de 200 ml. A grande questão é que o exame gateado exige a presença do inspirômetro dentro do tomógrafo, e a solução que a gente traz é proposta a partir do uso de redes neurais convolucionais, e a gente nota que a gente consegue reduzir esse erro para os níveis muito similares àqueles obtidos com o exame gateado. Então, basicamente, a gente tem algumas grandes vantagens em se obter essa estimativa da capacidade pulmonar total predita, A gente pode usar, inclusive, essa variável para o segmento e avaliação de progressão de doença. Então, nesse nosso trabalho, a gente usou um ensemble composta por 4 eficientes nets, B0, B2, B4 e B6, e nós temos um dataset que veio do National Lung Screening Trial, compostos por 15.212 indivíduos do sexo masculino, 10.518 indivíduos do sexo feminino, totalizando aí praticamente 70.000 séries de tomografia. Para cada uma dessas imagens, a gente segmentou o parênquima pulmonar e calculou também os volumes das áreas de baixa atenuação, atenuação normal e alta atenuações, assim como o índice de severidade, que é a soma daquilo que é anormal, portanto, baixa e alta atenuação. Basicamente, o nosso pipeline entra uma tomografia computadorizada, a gente segmenta, faz toda a parte de predição e inferência, e como saída a gente tem a capacidade pulmonar total predita. Então, essencialmente, esse é o nosso workflow. A base de entrada das nossas imagens são scouts em 2D, num plano mais anterior, num plano médio e num plano mais posterior. Então, isso entra para ensemble. E nessa imagem em 3D, a gente faz todo o cômputo das variáveis de imagem, das variáveis essencialmente de densitometria, Portanto, o volume pulmonar total, áreas de baixa atenuação e alta atenuação. Tudo isso entra no ensemble, são as 4 arquiteturas, mais um multilayer perceptron, que na verdade utiliza essas variáveis dentro do modelo de regressão e de inferência, e no final de todo esse processo a gente tem uma Predicted Total Lung Capacity, portanto uma capacidade pulmonar total predita. Para a validação externa, a gente utilizou indivíduos do National Lung Screening Trial, também,
que tem enfisema, que tem doença intersticial pulmonar, que tem enfisema e doença intersticial pulmonar, ou mesmo que tem qualquer outro achado de imagem, e alguns desses indivíduos sem qualquer tipo de achado de imagem, né? Essa foi o nosso grupo de validação externa. Utilizamos então o gráfico Blend Altman para fazer a avaliação do bias, e o nosso resultado no grupo de validação externa é esse, né? Então a Predicted Total Lung Capacity, que é aquela calculada a partir de equações, né, que usam o sexo e a altura, e a nossa estimada pela tomografia, né? Então o que a gente tem é uma correlação ali em torno de 0,96, com um erro médio quadrático bastante pequeno, da ordem de 330 mililitros, né? Quando a gente separa isso para o sexo masculino e sexo feminino, as correlações caem um pouco, ficam na ordem de 70% a 75%. E aí é o que importa efetivamente em termos de resultado, que é essa aproximação entre a capacidade pulmonar total predita utilizando a altura e o sexo e aquela estimada pelo nosso modelo de regressão proposto. Então vemos que a gente sempre se aproxima da capacidade pulmonar total predita, e notem que isso é sempre maior do que aquilo que é medido na tomografia, portanto aquele bias de 700 ml que a gente discutiu lá no início. Então aqui são todos os casos de sexo masculino, todos os casos de sexo feminino, e aqui a gente separou por achados de imagem, né, os indivíduos sem achados de imagem, sexo masculino, indivíduos com achados de imagem, indivíduos sem achados de imagem, sexo feminino, e com achados de imagem de sexo feminino. Basicamente, a gente separando os subgrupos, a gente consegue observar que a tendência é sempre a mesma, né? A gente, independente da doença, se é enfisema ou se é fibrose, o comportamento é essencialmente o mesmo, ou seja, a estimativa da capacidade pulmonar total pelo nosso modelo proposto está sempre sem diferença estatisticamente significativa com aquela predita utilizando as equações de referência que a gente dispõe. Então, essencialmente, o que a gente acaba de ver é que quando a gente normaliza a quantidade de doença do pulmão pelo volume pulmonar medido na tomografia, a gente acaba sempre superestimando a quantidade de doença quando comparado a uma normalização para a capacidade pulmonar predita ou para aquela capacidade pulmonar que a gente é capaz de estimar, né? Então, o impacto que isso apresenta é que, na verdade, quando a gente quantifica o enfisema ou a fibrose, se a gente dividir o valor do volume da tomografia medido, a gente vai estar sempre superestimando a doença, porque a própria doença influencia o volume pulmonar total. Então, a proposta é que se use efetivamente o volume predito. Como normalmente a altura não está disponível nos nossos dados, a gente propõe então o uso desse método para estimar a capacidade pulmonar total predita a partir da própria imagem de tomografia que a gente adquiriu. Então, basicamente, a gente tem como futuras perspectivas agora iniciar a fase de deployment, que é efetivamente instalar esse sistema nos hospitais e a gente começar a ver efetivamente como a gente consegue integrar isso na nossa prática clínica e como a gente consegue melhorar a acurácia das nossas estimativas de extensão de acometimento pulmonar. Muito obrigado a todos pela atenção. É um prazer retornar aqui para essa apresentação. Alisson, muito obrigado pela sua apresentação, sensacional o material, que gera várias curiosidades nossas sobre outras possíveis correlações e sobre várias possibilidades de aplicação clínica. Eu queria te perguntar, se você provavelmente está apresentando um fragmento de uma pesquisa maior que vocês estão fazendo, se vocês têm testado outras variáveis espirométricas para essa correlação, se tem alguma que tem te chamado a atenção. Perfeito. Na verdade, isso é a parte de um grande trabalho que objetiva, no seu final, pulmonar. Então, dentro do contexto da função pulmonar, a gente tem a capacidade pulmonar total como um primeiro parâmetro, temos o volume expiratório forçado de primeiro e segundo, a CVF, capacidade vital forçada, e a relação VF1-CVF também sendo estimadas pelo mesmo algoritmo, retreinados com a mesma ensemble e com o mesmo fluxo de entradas. A gente vai apresentar esses resultados já amanhã. E, além disso, a gente processou essa mesma coorte, na verdade, a coorte completa, porque essa daqui é a completa, a de espirometria é um pouco menor, 8.000 pacientes, e a gente quer usar a coorte completa para fazer toda a quantificação de gordura epicárdica, calcificação coronariana, calcificação da aorta torácica, mioesteatose, a parte de volumetria cardíaca. Então, a gente quer ter um panorama
de tudo que a gente pode quantificar numa imagem de tomografia de tórax automatizada para que o radiologista receba esse report na altura em que ele estiver laudando o seu descritivo. Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado, Alisson. Obrigada, parabéns. Vamos agora passar para o próximo tema livre, que é a priorização do fluxo de laudos de raio-x de tórax, baseado em aprendizado profundo. O trabalho será apresentado pelo Didrier Santos do Carmo, de São Paulo. Ele é pesquisador na NeuroMind, pós-doutorando e professor colaborador na Unicamp. Obrigado pela apresentação. Valeu. Vim mostrar aqui uns resultados preliminares do nosso trabalho no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Esse é um trabalho realizado numa parceria da NeuroMind com o hospital, possibilitado pela FINEP, de priorização do fluxo de laudos de raio-x baseado em aprendizado profundo. Esse é um trabalho mais de implantação do que de desenvolvimento ou acadêmico. Então, eu vou aqui brevemente passar por uma introdução, um pouquinho do desenvolvimento do modelo, a implantação no hospital, os resultados com tanto de validação do modelo, quanto da concordância interanotador que nós fizemos com a parceria com os médicos do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Então, basicamente, dando uma introdução ao problema, lá no hospital no HCPA, né, como nós chamamos, a gente tem uma grande quantidade de exames de raio-x de tórax, e eles são priorizados baseado em critérios estruturados comuns na prática, de origem do exame, a modalidade, a especialidade. E a pergunta desse projeto será que é possível a gente colocar um sistema baseado em aprendizado profundo nessa fila de rotina, para priorizar uma pessoa que está na fila de rotina, mas deveria ser priorizada com mais urgência? Então, basicamente, a ideia é ter um sistema que nós chamamos de PrioScan, em que dá 3 níveis de prioridade, né, de nenhum achado, de achados ou de achados alarmantes. E um detalhe importante é que a gente quer priorizar pacientes na rotina, ou seja, uma pessoa que já está no hospital para fazer uma cirurgia ou que já está internado, ela não seria afetada por essa implantação. Então, aqui um resumo bem breve do desenvolvimento do nosso modelo POC, né? Nosso modelo que foi uma prova de conceito dessa ideia. A gente começou numa fase, primeiro, de validação acadêmica com redes neurais convolucionais. Usamos mais de 500 mil imagens de bancos de dados públicos e selecionamos 150 para um estudo com anotação manual de médicos, né? De múltiplos médicos anotadores, para verificar uma concordância interanotador dessa priorização. E essa priorização se dá por os 14 achados pré-definidos, anotados nesses datasets, que são mapeados por uma heurística nos 3 níveis de prioridades que eu comentei. Então, aqui vem a parte que eu queria destacar nessa apresentação, que é a dificuldade de trazer um modelo treinado para uma coisa que roda realmente no hospital. Então, esse é um fluxograma da implantação, que eu não vou entrar em muito detalhe técnico aqui, mas o treinamento e desenvolvimento do modelo é uma caixinha nesse pipeline, mas tem vários outros aspectos que a gente tem que levar em consideração, como isso não é um sistema que está rodando online, né? A gente teve uma aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, e a gente conseguiu fazer um plano em que tudo vai rodar local no hospital. Então, isso envolve a implementação de comunicação local com o PACS, que está recebendo as imagens, e comunicação de uma forma segura para aquisição de informações do paciente dentro sem envolver nada identificador, né? E inclusive anonimização automática também desse fluxo de raio-x que estão acontecendo em tempo real. Então, uma coisa muito importante aqui é que isso é um estudo em tempo real e não um desenvolvimento offline que a gente está validando, né, em um teste, em uma pesquisa, digamos. Então, aqui é um exemplo de uma tela que os médicos no hospital envolvidos no projeto, por enquanto, né? Isso não está sendo ainda usado no hospital, mas os médicos envolvidos conseguem ver, conseguem colocar qualquer raio-x e ver quais são os achados que o modelo que implementamos acredita existir naquele estudo. Aqui eu estou dando um exemplo só com aquisição, mas é possível, na verdade, o processamento é feito por estudo. E aqui um exemplo com derrame pleural e pneumotórax,
que a gente disponibiliza mapas de calor e uma certa validação, né, do que está sendo acontecido, uma explicabilidade. Além disso, tivemos também a implantação de uma interface para os médicos que participaram anotarem os achados que eles acreditam estar visíveis na imagem, de forma cega, ou seja, eles não sabem o que outros médicos estão anotando, e isso acaba entrando na nossa validação. Aqui é uma imagem do PACS que está implementado lá, então onde eles têm acesso a todos os raios-x que passam no fluxo, ainda em fase de validação, né? Somente os médicos do projeto têm acesso. Eles conseguem ver o que é que a rede está dizendo, de uma forma organizada, um PACS tradicional que os médicos têm costume de usar, né? Que é outro exemplo de mostrando como está anotado ali um mapa de calor ainda não destinado ao uso clínico para validação. E aqui eu trago como resultado principal assim uma validação inicial da POC com a matriz de confusão, com 30 mil aquisições dos dados públicos. A gente consegue ver que essa versão inicial ela tem consegue 86% nos achados de interesse, os achados alarmantes, mas ali no meio termo dos achados você vê uma confusão entre o que é realmente achado alarmante e o que é achados, e os sem achados também têm uma performance de 66%. Isso aí considerando as anotações, as labels, né, dos datasets. Mas aí a gente tem a parte interessante também, que a gente conseguiu mostrar, eu acredito, é que quando você vê esse trabalho somente usando a imagem, revela um problema, que na vida real você não usa somente a imagem. Então, a performance do modelo, ela está muito próxima dos próprios médicos, usando somente a imagem. Então, o que a gente consegue ver é que a gente precisa ir além de usar somente a imagem, introduzir informações clínicas, informações do paciente, e essa é a direção que o projeto está indo agora. A gente conseguiu mostrar com 4 médicos anotadores que eles estão aqui uma matriz de concordância interanotador, né, usando capa de Corren. É quase que difícil de encontrar qual é o modelo e qual é o humano aí, porque existe uma confusão. Essa escala vai de -1 a 1, e os valores estão por volta de 0,4, 0,5 e 0,6 até. Então, concluindo, dando um apanhado geral do que eu vim mostrar, nós temos um modelo validado baseado em redes neurais convolucionais e somente em imagens no momento. Temos o pipeline todo integrado para acontecer mesmo no hospital, com as aquisições em tempo real. E o que está em desenvolvimento agora, que serão resultados futuros, é essa inclusão das informações clínicas com um modelo multimodal. Esse modelo multimodal ele já está em desenvolvimento e teste, temos resultados promissores, né? Posso adiantar que o modelo que inclui informação clínica, que inclui o motivo do exame, por exemplo, suspeita de pneumonia, ele já está performando melhor do que o modelo que usou somente imagens. E aí nós pretendemos continuar com a integração, com essa priorização em tempo real, responder ao sistema do hospital, e a validação como um todo para futuramente talvez conseguir uma certificação desse sistema. Aqui botei umas referências e agradecimentos à equipe que trabalhou e continua trabalhando nesse projeto. Olá, parabéns, Diandre, pelo trabalho, muito interessante. Vocês avaliaram, né, somente raio-x, e eu queria entender esse banco de dados, quais os raios-x, como é que foram selecionados, né, se vocês avaliaram todos, ou como é que foi feita essa seleção. Entender um pouquinho o tempo de processamento disso, pensando numa prática clínica, num modelo que possa ser implementado, qual é o tempo que Estamos com dados públicos ainda na fase acadêmica de desenvolvimento do modelo, mas no momento nós estamos incluindo com a aprovação ética, né, a partir da aprovação ética começamos a incluir essa parte multimodal, de envolver informação clínica, informação dos pacientes, idade e sexo, que a gente sabe que influencia essas predições. Sobre o tempo, eu acabei esquecendo de mencionar, mas como a gente estamos focando em raio-x de tórax, então é uma imagem só, né, uma, duas, três, depende de um estudo, geralmente pode lateral e anterior-posterior, e você acaba tendo um processamento bem rápido, diferente de tomografia, que
você teria que processar um grande volume e um hardware mais complexo também, né? Então, temos planos de possivelmente envolver outras modalidades depois, mas no momento o foco tentando manter o escopo do raio-x de tórax. E sobre os falsos positivos, sim, nós tivemos muitos mais falsos positivos em achados que são mais sutis. Então, o derrame pleural e o pneumotórax costuma ser mais fácil, digamos, para o modelo detectar, acaba tendo uma opacidade maior, uma coisa mais visível, e a grande dificuldade no momento está sendo mais focos de consolidação mais específicos e opacidades mais difíceis de ver. Esses estão sendo os que a gente está tentando melhorar com a próxima versão do modelo. Muito obrigado. Vamos passar agora então para o próximo tema livre, com o tema de Open Source Identification and Quantification of Fiber Optic Patterns in Chest Computed Tomography. A apresentadora do trabalho será a Paula Antonella Carvajal, da Argentina. Por favor, Paula. Good afternoon, everyone. I'm Paula Carvajal. I am going to talk about the quantification and identification of fiber optic patterns in chest CT computed tomography. There was no conflict for interest. Pulmonary fibrosis is a chronic respiratory disease characterized by progressive thickening and scarring of lung tissue, impairing oxygen exchange and leading to gradual loss of lung function. This condition can be idiopathic or secondary, such as every mental exposure and or medication. The most characteristic pattern of this pathology includes several important findings. First, honeycombing, seen as well-defined thin wall cystic spaces arranged in concentric layers. Then there are traction bronchiectasis, abnormal airway dilatation caused by parenchymal retraction. This may have a central or peripheral distribution. Another important pattern is reticulation, which appears a network web due to thickening of interstitial septa. We can also volume loss, meaning decreased lung size resulting from alveolar collapse, scar tissue retraction, and progressive lung structure distortion. Finally, the ground glass pattern manifests as areas of lung with diffuse patch increase in density on CT without complete erasing of vessel margin or bronchial wall. The last pattern suggests partial airspace or interstitial involvement and may be related to inflammation, edema, alveolar hemorrhage, or fibrosis in early stage. Our current challenges are lack of a standardized methodology for quantification of fibrosis on CT, difficulty in comparing fibrosis progression in multiple studies. To address these challenges, we propose implementation of an open source artificial intelligence platform for segmentation, registration, and analysis of pulmonary fibrotic patterns, identification and quantification of pulmonary fibrosis in a reproducible manner, offering an automatic quantification protocol to complement to the medical report. To do this, a neural network was integrated to distinguish pathology based on Hounsfield unit threshold, healthy lung between negative 950 and negative 700 Hounsfield units, and fibrotic lung between negative 700 and negative 300 Hounsfield units. The study was conducted on 80 patients who underwent thoracic CT. Visually, the workflow was as follows: CT image acquisition, initial segmentation, classification of lung region based on Hounsfield units, quantification on lung fibrosis, and validation with the radiologist.
Here we can visualize the step-by-step of the protocol use, where we have CT acquisition, initial segmentation, pathological analysis distinguish fibrosis lung volume from functional lung volume, then making a fusion between the fibrosis segmentation with the CT imaging. Finally, uploading the radiologist the new series and corresponding calculation. Our first case is a 62-year-old woman who was diagnosed with fibrosis in 2013. We aim to analyze the progression of her disease compared previous CT studies. For the first CT, patterns such as reticulation, traction bronchiectasis, and air trapping we observe, suggesting a usual interstitial pneumonitis pattern. In the second study, we observe new areas of honeycombing and slight progression of the fibrotic patterns. After software analysis, we obtained the quantitative table and PDF report showing an approximate 9% increase in fibrotic lung volume. Our second case is an 80-year-old woman who was diagnosed with pulmonary fibrosis 4 months prior to current study. Our goal was to calculate her fibrosis percent. In this study, we observed areas of ground glass opacities and reticulation corresponding to non-specific interstitial pneumonitis. As a result, the software analysis showing that this patient has 30-90% fibrosis. We conclude that the software provides a good approximation to the expert radiologist's opinions with the deviation of around 9 to 10%. Therefore, these tools offer a reproducible quantification with minimal variation, which is crucial for treatment decision-making. In Argentina, the QLF protocol plays a fundamental role since the percent of fibrosis determines the eligibility to treatment coverage by health insurance companies. Thank you very much for listening. Nós temos agora aqui o Nicolas, que também é um dos coautores do trabalho e vai responder as perguntas. Nicolas, vocês tiveram dificuldade com a parte técnica dos exames, por exemplo, exames em expiração ou em inspiração parcial? Como é que vocês fizeram para quantificar esses casos? El principal inconveniente que se tiene en este caso es respecto a la parte técnica. Sí. Cuando el técnico le da las indicaciones al paciente para que respire, para que se haga sus respectivas inhalaciones, para que el estudio se pueda hacer con la mayor cantidad de aire posible dentro del pulmón. Uno de nuestros inconvenientes es que no está homogeneizada esa parte. Por lo tanto, hay distintos tipos de estudios que pueden tener el mismo paciente incluso tener distintos volumen de inspiración. Por lo tanto, el porcentaje de fibrosis va a venir relacionado y va a venir ligado a ese volumen de inspiración que tiene el paciente. Es uno de los objetivos que tenemos para poder estandarizar y poder objetivizar el porcentaje de fibrosis. Uma outra dúvida, queria saber em quantos pacientes vocês chegaram a fazer controles evolutivos e como vocês imaginaram o protocolo para a gente garantir a mesma técnica de radiação em exames repetidos.
homogeneizando, se vocês homogenizaram o KV, o MA, como foi isso da técnica de regime de radiação? El número de la muestra, el N que tenemos, que es el número de muestra, es de 18 pacientes hasta el momento, en donde principalmente se detectó fibrosis en la primera etapa, el primer estudio que se hizo años anteriores, y después haciendo el estudio en el mismo centro clínico, aplicando la misma serie tomográfica, ajustando los parámetros de la serie más reciente, acorde a la serie que se hizo en un principio, es como se pudo homogeneizar que la mayor cantidad de parámetros sean similares entre un estudio y el otro. Y en nuestro caso se hicieron estudios en más pacientes, pero los que se tomaron en particular para esta investigación hasta el momento son 18. Bem, muito obrigado, Nicolas. De nada. Graças. Vamos dar continuidade agora com o tema de confiabilidade de um modelo de inteligência artificial na interpretação de radiografias de tórax, análise qualitativa de radiologistas especialistas. O tema será apresentado pela Ana Cristina Ferreira, que é médica infectologista, pesquisadora do projeto de banco de imagens do PROAD SUS Einstein. Boa tarde, sou Ana Cristina. Vou falar em nome do projeto Banco de Imagens, do PROAD SUS Einstein, representando todo o grupo, no trabalho com fiabilidade de um modelo de inteligência artificial na interpretação de radiografias de tórax, análise qualitativa de radiologistas especialistas. Então, a inteligência artificial tem se consolidado como ferramenta promissora na auxílio à interpretação das raios-x. Ela produz laudos com qualidade textual comparável aos radiologistas, facilitando a interpretação de radiografias de tórax por médicos generalistas. A implementação de ferramentas de IA requer avaliação de desempenho no local, integração com a infraestrutura de TI institucional e monitoramento pós-implantação para garantir eficácia e segurança na interpretação de imagens. Então, o objetivo do trabalho visa avaliar a confiabilidade de um modelo de IA e identificar achados em radiografias de tórax. Então, os métodos foram 50 radiografias de tórax de um subconjunto público, BRACS, Brazilian Label Chest X-Ray Dataset, totalizando 450 achados radiográficos nessas 50 radiografias de tórax. Foram avaliados cardiomegalia, telectasia, opacidade pulmonar, consolidação, lesão pulmonar, pneumotórax, derrame pleural, edema e alargamento de mediastinos. Todos esses achados foram avaliados. O modelo foi um modelo de classificação multilabel que utiliza a arquitetura DenseNet 169 como modelo de aprendizado. Eles foram classificados. Um score maior ou igual a meio, o achado foi considerado positivo, presente. E um achado menor e meio, o achado foi considerado negativo. E também a geração de mapas de calor, heatmaps. Aí foi feita a acurácia, a curva ROC e a UC sobre as imagens que foram avaliadas pela IA e pelo padrão ouro, que foram médicos radiologistas torácicos experientes. A avaliação qualitativa foi uma interpretação consensual de radiologistas torácicos experientes, classificados como adequados, ou verdadeiros positivos ou negativos, ou inadequados, falsos positivos, falsos negativos. E foi feita uma reavaliação da acurácia, a curva ROC e a UC. E a performance do modelo foi avaliada por meio da acurácia, curva ROC, a UC e avaliação qualitativa. Lembrando que esse projeto faz parte de um projeto maior de validação clínica de um algoritmo de inteligência artificial desenvolvido para auxiliar na interpretação de radiografias de tórax. Aqui é como ele funciona, né? Então aparece o raio-x e aí ele avalia, por exemplo, aqui a telectasia, dá o score e localiza onde fica mais laranja. E para cada achado ele faz uma avaliação e dá a área sobre a curva. E quando ela é maior ou igual a meio, ela é considerada positiva para aquele achado. Aqui, por exemplo, a gente tem uma avaliação da IA, que olhou essa radiografia de tórax, ela localizou nesta parte toda e na avaliação dela foi dado 94% de probabilidade de edema. Na avaliação do radiologista, ele considerou adequada a classificação da IA em detectar edema e também em localizar o heatmap. São duas avaliações diferentes.
Aqui também, esse raio-x de tórax foi feita a avaliação de 68% pela IA de probabilidade de lesão pulmonar e foram feitas essas localizações. E na avaliação do radiologista, a classificação da IA foi considerada inadequada em detectar lesão pulmonar e em localizar no heatmap. Então, essas 50 radiografias de tórax com 450 achados foram feitas a avaliação tanto pelo padrão ouro, que são os radiologistas, quanto pela IA, foi comparada e foi feita uma avaliação qualitativa adicional em que foram classificados como adequados ou inadequados pelo radiologista. Os resultados, a gente teve, nesses 450 achados, 76,9% a acurácia. A classificação qualitativa em adequados foi 82,4% e a classificação qualitativa dos heatmaps, que seria a localização da lesão, 59,9% estavam adequados. Aqui os resultados, então nessa primeira parte a gente tem os falsos positivos e aqui os falsos negativos, então todos esses foram os que foram classificados como inadequados nessa comparação. 78% foram falsos positivos, 78 achados foram falsos positivos e 120 foram falsos negativos. E aqui tem especificado para cada um dos achados. E entre os achados inadequados, que foram 17,3%, 34 apresentavam dispositivos torácicos e 6,4 apresentavam fraturas. Mas esses fatores não impactaram significativamente na performance da IA. De qualquer forma, interferiram alguma coisa. Aqui já falando na curva ROC, a gente tem uma AUC de 0,69,5% aqui, isso a gente considerando todas as radiografias. E se a gente for considerar apenas os achados classificados como adequados na avaliação qualitativa, a gente aumenta a AUC para 0,827, pensando que talvez isso possa ser um suporte, né, para depois de uma avaliação de adequados aqui na curva ROC. A conclusão, então, o modelo de IA demonstrou um desempenho moderado. A performance do modelo aumenta nos casos avaliados como adequados, como eu mostrei nas duas curvas ROCs, e demonstra a importância da avaliação médica de forma conjunta à IA. E a análise baseada exclusivamente no heatmap foi a mais afetada, destacando a necessidade de melhoria no processo de explicabilidade para avaliação de heatmap. Como perspectiva futura, a gente pensa num modelo voltado para a detecção espacial de achados para aprimorar os heatmaps, tornando-os mais precisos. Isso é especialmente relevante, pois o modelo avaliado foi treinado exclusivamente para classificação multilabel, sem localização específica para cada normalidade, foi geral. E a integração da classificação e segmentação pode tornar a IA mais robusta na interpretação de radiografias de tórax. Obrigada pela participação. Muito obrigado pela apresentação. Uma dúvida que eu fiquei é em relação a qual foi o padrão ouro, né? Foi a leitura do radiologista, né? Que era um radiologista ou eram mais e qual era o nível de experiência dele? Se era uma pessoa mais sênior ou um residente, por exemplo? Não, era uma pessoa mais sênior, né? A gente faz parte do Hospital Albert Einstein, do grupo do PROAD, e são radiologistas de lá. Avalia, às vezes, juntar alguns achados, tentar fazer com que alguns achados parecidos possam ser avaliados conjuntamente, por exemplo, condensação pulmonar, lesão pulmonar, algumas, de repente, juntar. Eu acho que a gente agora está ampliando muito o dataset, porque a gente está fazendo uma parceria com outros lugares do Brasil para pegar imagens, né, porque é para o SUS isso, então o objetivo de ter uma variabilidade, então você percebe que melhora conforme você vai aumentando o dataset. Agora, essa é a primeira parte, né, foi dessas 50 radiografias. Eu acredito que com um dataset maior ela vai performar melhor e conseguirá, sim. A questão do heatmap eu ainda acho um desafio. Talvez quando aumentar muito a amostra, talvez o heatmap consiga ser um pouco mais preciso. Agora, eu acredito que da classificação, eu acredito que ela vai conseguir. Agora, com o heatmap eu ainda acho que tem esse desafio, porque é por, né, cada classificação, e eu já acho que a gente tem um caminho maior para conseguir chegar ali. Mas eu acho que para o médico generalista ajuda e provavelmente para o radiologista, às vezes, talvez sinalize alguma coisa, né? Muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos agora passar para o próximo tema, que é a acurácia diagnóstica de modelos de inteligência artificial na detecção de metástases linfonodais em câncer de pulmão, utilizando imagens de ultrassonografia endobrônquica, o EBUS. É uma meta-análise. O apresentador do trabalho será o Victor Arthur Ohanessian.
O Vitor é graduando bolsista em medicina, está no 5º semestre da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Ele é jovem pesquisador em medicina nuclear, radiologia intervencionista, ultrassonografia e diagnóstico por imagem. Ele também é o Head de Radiologia e Medicina Nuclear na comunidade médica MB Research Group e colaborador e professor da disciplina optativa em revisão sistemática e meta-análise, do FICSAI. Por favor, Vitor. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Infelizmente não consegui estar presente hoje, mas quero agradecer principalmente ao Rodrigo, que me auxiliou aqui no Zoom, e eles vão compartilhar aqui a apresentação. Bom, como apresentou o tema, né, trata-se de uma meta-análise do modelo diagnóstica, né, uma DTA, então uma Diagnostic Meta-Analysis. A gente utilizou o Prisma DTA, e aqui tá todos os autores. É um trabalho muito cêntrico, né, a princípio vários outros colaboradores auxiliaram nesse trabalho. Tá um trabalho registrado no Próspero, né, com esse número abaixo. Próximo slide, por favor. Show. Enfim, até o momento, o que se sabe em relação à questão de comprometimento linfonodal, né, para metástase em relação ao câncer de pulmão, é que é um dado muito importante, principalmente na questão de você entender o prognóstico desse paciente e principalmente o tratamento desse paciente, né? Isso muitas vezes é uma dúvida, né, na prática clínica, né? Eu acabei acompanhando, felizmente, a doutora Márcia Giacomelli durante esse período desse trabalho, e eu percebo que realmente é uma dúvida clínica isso, e a gente começou a explorar, por isso a ideia dessa meta-análise, a princípio, né? Então, ainda existe essa questão de interpretação subjetiva, né, em relação a interobservador. Em relação aos outros modelos que os outros pesquisadores aqui muito bem apresentaram, né, diversos temas em relação à IA, hoje já existe, né, vários modelos em relação à inteligência artificial, né, modelos, estruturas arquiteturais de IA diferentes para interpretar esse tipo de dado. Então, eu coloquei uma figura lá do esquerdo, né, de como funciona os CNNs, né, Convolutional Neural Networks, né, a princípio, como foi bem apresentado pelo Dr. Didier aí no caso. E, enfim, o objetivo desse trabalho é verificar a acurácia diagnóstica, né? Então, sensibilidade, especificidade, AUC, e outros parâmetros, como verossimilhança positiva, negativa. A gente verificou também o viés de Dix em relação a esses trabalhos, né? Que é uma coisa super importante, que às vezes a gente acha que, a princípio, IA é sempre boa, então verificar se há ou não viés de publicação desses dados é uma coisa super interessante, né? Enfim, a princípio, esse é o objetivo do nosso trabalho: combinar vários estudos que já realizaram essa mesma metodologia em outros países, ter um N amostral um pouco maior e verificar se há ou não discordância entre esses modelos. Próximo slide, por favor. Perfeito. Em relação ao modelo de estrutura, a gente, obviamente, utilizou o Prisma DTA de 2018, né, que é o mais adequado em relação à meta-análise do modelo diagnóstica, né? A gente utilizou o PRES, né, o guideline do PRES, para construir os modelos de busca. Então, a gente utilizou Deep Learning, Machine Learning, Neural Networks, entre outros, o EBUS, câncer de pulmão e outros temas variados, né, termos MESH, né, enfim. Em relação à seleção de estudos, foi utilizado de forma independente, né, de forma cega, princípio, tanto o Bruno quanto o Ricardo Fonseca, e essa avaliação foi feita por consenso quando houve discrepância, né, entre esses dois avaliadores. Os critérios de elegibilidade já pré-definidos para você conseguir realmente incluir esse trabalho dentro da nossa meta-análise, né, seria estudos com EBUS para avaliação de linfonodos mediastinais ou hilares, né, perilares, em pacientes com câncer de pulmão já confirmado ou suspeito. Isso, então, não entraria, a princípio, pacientes que fez ou por algum motivo em relação ao rastreamento, mas sim a questão de já confirmado e estar fazendo um acompanhamento, ou então suspeito. Em relação aos diferentes modelos de IA, a gente aceitou isso, visto a questão já sabidamente que existem diversos modelos, e muitos dos estudos, eles não exploram apenas um único modelo, eles colocam vários modelos dentro do mesmo trabalho, então a gente sabia que isso era uma coisa importante para realizar uma meta-regressão, que eu vou falar um pouco mais à frente. E em relação à comparação aos métodos convencionais, né, com avaliação subjetiva, especialistas, então, sintomas preditivos tradicionais, incluídos apenas estudos observacionais, prospectivos ou retrospectivos, com dados suficientes. Então, a matriz de contingência, né, que seria verdadeiro positivo, negativo, falso positivo e negativo. Em relação a padrão ouro para inclusão, que foi uma dúvida que comentaram anteriormente, a gente aceitou apenas estudos que tinham colocado como biópsia e confirmada a biópsia para metástase linfonodal.
e foram excluídos, obviamente, relatos de caso, ou enfim, dados menores que 4 pacientes para realizar, porque existe uma questão do amostral aí super importante. Próximo slide, por favor. Perfeito. Em relação à modelagem estatística, né, eu utilizei o Stata, a versão 15 do Stata, para realizar todos os plots, todos os gráficos e toda a parte da análise estatística. Eu utilizei esse trabalho, né, que a princípio eu coloquei embaixo aqui a referência, que é o pacote Midas, né, da Universidade de Michigan, que o Goldwanek colocou a princípio. Esse é um professor de Michigan, né, em relação à estatística, e eu também gravei um vídeo que eu acho muito interessante, às vezes coloquei na comunidade do MB, para caso as pessoas tenham interesse em como realizar a estatística desses modelos de trabalho. Então é uma releitura desse artigo e como realizar isso na prática, né, a princípio, né, porque às vezes a gente vê vários códigos, né, tem uma dificuldade, e como colocar isso realmente na prática. Para a questão de acurácia, foram sensibilidade, especificidade, diagnostic odds ratio, né, que é esse DOR, a area under curve, que seria a área sobre a curva, valores de LR positivo e LR negativo, então verossimilhança positiva e negativa, viés para o Dix regression, né, então regressão de Dix, que é aquela curva, a gente consegue verificar se realmente existem mais estudos com dados positivos que dizem a favor de dados interessantes, né, que a gente se fala assim, né, para viés de publicação, porque normalmente os estudos que têm dados interessantes a serem publicados, eles tendem a ser publicados mais facilmente do que os estudos que eles não apresentam dados interessantes, e muitas vezes eles são recusados pelas revistas, então a gente acaba não tendo acesso a esses dados. Então existe um modelo de estatística que é o regressão de Dix para conseguir verificar isso. E para viés metodológico, a questão a gente utilizou o QADAS2, que é o mais adequado também para meta-análise diagnóstica. Próximo slide, por favor. Perfeito. Em relação aos resultados, a gente conseguiu encontrar 183 estudos, a princípio, com 97 duplicatas. E desses, apenas 14 foram realmente incluídos na nossa meta-análise, que tinham todos os nossos dados incluídos. Em relação à amostra, a gente conseguiu 2.758 pacientes e 31 mil linfonodos, tá, na agrupada. A média, ela girou em torno de 58 a 73 anos. Em relação à qualidade metodológica, foram bons estudos, apresentaram uma questão de teste índice e padrão ouro bem definidos, que era uma coisa super importante para a gente. Próximo slide, por favor. E agora, em relação aos nossos resultados. No modelo agrupado, a gente apresentou uma acurácia em relação à sensibilidade de 87%, enquanto a especificidade de 90%. Esses dados, a princípio, eles foram de modelos combinados, então a gente colocou vários modelos de arquitetura estruturais aqui no mesmo modelo, o que não é muitas vezes o mais adequado. Entretanto, você percebe pelo I quadrado do gráfico, que se vocês conseguirem verificar, que deu um I quadrado de 97%, que é realmente heterogêneo. Então a gente sabia dessa heterogeneidade, mas o mais adequado é realizar como modelos de IA no geral. Em relação à verossimilhança positiva, a gente encontrou de 8,39, enquanto a verossimilhança negativa de 0,15. O valor preditivo positivo de 0,88 e valor preditivo negativo de 0,85. E uma área sobre a curva de 0,94. Próximo slide, por favor. Agora esse é um slide que eu acho muito interessante, que é a questão do nomograma de Faga, né, em regra bayesiana. Então você propõe uma probabilidade pré-teste para o seu paciente, então considerando 25% de seu paciente realmente apresentar metástase linfonodal para câncer de pulmão, caso ele positive no seu teste, você tende a ter 74% desse paciente a ter realmente essa condição, enquanto o LR negativo de 5%, caso ele negative. Então, um paciente que tinha 25% vai para 5%, caso negativo, ou caso positivo, de 25% para 74%. Próximo slide, por favor. Aqui é uma análises gerais, né, em relação a outliers, mas não apresentou nenhum dado em relação ao único estudo, na verdade, como outlier, por conta principalmente em relação ao número da amostra. Entretanto, nos outros dados não apresentou nos outros testes não apresentou nenhum problema. Em relação ao viés de publicação, que é uma coisa que eu gostaria de comentar, apresentou um p-valor de 0,01, então ele realmente tende a dados que são mais tendenciosos a resultados positivos do que os estudos com dados um pouco mais negativos àquela condição. Então, a princípio, isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes pegam dados que são superestimados. Então, você olha esses nossos resultados aqui e fala assim, não, IA realmente é muito bom. Mas existe um viés de publicação por trás. Então, os estudos que, a princípio, que não deram certo, provavelmente eles não foram publicados até o momento.
Próximo slide, por favor. Em relação à meta-regressão, agora sim, verificando cada um dos modelos, a Convolutional Neural Network, né, o CNN, a princípio, apresentou o melhor dados em relação à acurácia, que foi uma sensibilidade e especificidade maior dentre os outros modelos disponíveis e que a gente conseguiu encontrar na literatura até o momento dentro desse tema. Próximo slide, por favor. Em relação à discussão, a gente acredita, principalmente, que a decisão em relação à biópsia, né, desses pacientes, para você pensar em realmente biopsiar ou não em relação às imagens, é quando você está com um resultado indeterminado no EBUS. Então, você pode utilizar, principalmente, esse modelo nessas situações. Então, linfonodos, a princípio, menor que 1 centímetro, sem necrose, né? Enfim, ou no caso geral, inconclusivos, você tende a usar esse modelo realmente para auxiliar o médico que está realmente interpretando, né, o broncoscopista que está interpretando esse dado. E uma outra situação que a gente acabou discutindo também é a questão de você implementar isso quando o ROSE não está disponível no momento, que muitas vezes não está disponível por vários motivos, às vezes o você não está disponível naquela hora e você acaba realizando esse modelo e a IA é um modelo complementar a isso. E agora o Take Home Message, a princípio o CNN aumentou a acurácia, né, em relação a metástase linfonodal ao EBUS, e a questão é principalmente, como a gente já comentado, né, mas seria reduzir essa dependência e experiência do operador, então auxiliar ativamente na conduta e verificar se há necessidade ou não. A princípio é isso o nosso trabalho, e próximo slide aqui, por favor. E agradecer a todos aqui que participaram ativamente do trabalho, principalmente nossos sêniores aqui, a doutora Márcia Giacomelli, Atu, Rodrigo Bobo e o doutor Miguel. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. Você acabou passando do tempo, então a gente, infelizmente, não vai ter o tempo para perguntas, tá bom? Eu agradeço a sua apresentação e nós estamos agora encerrando aqui a transmissão dos temas livres do tórax. Muito obrigado a todos e amanhã temos mais. Obrigado. Obrigado. Estamos de volta com a SPR TV. Eu estou aqui com o Dr. Carlos Riquelme, que é o presidente da Sociedade Chilena de Radiologia. Doutor, primeiramente, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad y por la posibilidad de poder conversar con ustedes. Es un placer. Doutor, por favor, o que pode nos dizer sobre a parceria da Sociedade Chilena com a Sociedade Paulista de Radiología? Bueno, nosotros como Sociedad Chilena de Radiología